Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos para a história da Mansão Mal-Assombrada que eu assisti no A&E. Trata-se da mansão Kircher, né? Ela fica em Nova York, precisamente em Staten Island. Foi construída no século XIX. E o que acontece? Eles começam ali contando a história do Joey McBratney, que é o ex-proprietário da casa, e ele está indo para comprar novamente a casa. Porém, antes, ele quer que uma equipe de pesquisadores paranormais e que tem médios aí na equipe, né, possam fazer uma limpeza aí no local. Para que ele possa ir realmente morar na casa novamente, né? Ele disse que quando ele era criança, o pai dele dizia que a casa era linda, que era uma mansão, sempre elogiava a casa. Então ele comprou a casa para impressionar o pai dele, né? E daí ele abriu um restaurante nessa casa, no primeiro andar, em 1995, que no começo deu super certo. Porém, os clientes começaram a sumir, pois tinha uma energia estranha na casa, sabe? Os clientes começaram a não ir lá, as pessoas viam coisas dentro da casa, os funcionários, a equipe começava a faltar, sabe? E a irmã dele disse que depois que ele foi morar nessa casa, que o irmão ficou muito frio, distante, manipulador, sabe? E de repente o Joey disse que a mansão já não era mais dele. Ele acabou se separando da esposa com quem ele tinha 2 filhos, né? E um primo dele conta que quando o Joey abriu aí o restaurante, ele foi trabalhar com ele, né? Ele disse que estava indo jogar alguma coisa e guardar alguma coisa no porão. Quando ele subiu, queria subir, na verdade, né? As luzes se apagaram e daí ele terminou de subir ali a escada e colocou a mão na maçaneta e a maçaneta não abria. Daí ele desceu e ouviu uma voz gritar, Edward. E daí ele pegou, subiu correndo a escada de novo e a porta já estava destrancada, né? A casa tem um zelador que conta que coisas estranhas acontecem na casa e que ele já viu uma mulher lá. O Joey quer levar a equipe para fazer essa limpeza antes que ele possa morar nela, né? Afinal, ele se casou de novo e tem uma filhinha de 3 anos. A equipe de paranormais, né, começa e chega a fazer perguntas aí sobre o lugar, né? E eles dizem que vão fazer uma limpeza e diz que vão trazer uma médium aí também, que é uma médium da equipe deles, né? Quando a equipe conversa com o Max, que é um zelador que já está trabalhando lá por 7 anos, ele diz que começou a trabalhar lá depois do assassinato. E depois que ele fala isso, a equipe começa, tipo, a gente não sabia que isso tinha acontecido aqui, né? Em março de 2004, o zelador Joey Young era uma pessoa amigável, era um cara legal. Porém, com o passar do tempo, trabalhando ali naquela casa, ele ficou mais recluso. Era como se a casa tivesse um efeito negativo sobre ele. Isso é o que conta o zelador atual, né? Em abril de 2005, ele convidou um amigo chamado Robert e era para ser uma visita amigável. Isso o zelador Joey Young, né? Porém, não se sabe o motivo, mas o Joey atacou com uma arma branca o Robert e tentou atear fogo aí no corpo, né? A polícia foi aí para investigar e achou ossos aí na casa, né? E o Joey acabou sendo preso, né? Nisso chega a médium, que não sabia nada da história. Ela simplesmente desce do carro, vai até lá e eles dizem, olha, você pode andar pela casa para nos dizer aí o que você consegue ver, né? O nome dela é Jennifer Oatwater. É uma médium vidente e ajuda pessoas com desaparecimentos e a entender o que está acontecendo nos lugares ali na parte espiritual, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Eu lembro que tem uma história de uma médium que ela chega para a polícia, ela muda de apartamento. Ela chega para a polícia e diz, olha, tem uma moça que está me dizendo, dela diz, né, que ela é médium e tal, dela falou, ó, tem uma moça que está me dizendo que o corpo dela está em tal localização. E todas as noites, isso repetindo. Ou seja, a moça que morava naquele apartamento que ela foi morar havia perdido sua vida. E ela queria que a médium dissesse para a polícia onde estava o corpo dela.
E dito e feito, a polícia realmente encontrou o corpo da menina lá. Então, esses médiums ajudam muito nessa parte, sabe? A Jennifer anda pela casa e ela já diz o nome Frida e Edward. Ela diz que eles foram casados, que a mulher lamenta muito a morte do marido. Nessa hora, o áudio da vidente é cortado, do programa que eu assisti do ENI, né? O áudio da vidente é cortado e a equipe começa a não ouvir o que ela tá falando, né? E ela diz que eles estavam brigando por conta de dinheiro. Depois, ela vai para outro cômodo e descobre o Robert e explica como ele acabou perdendo a sua vida, né? A médium descobre que o Edward ele foi vítima de um homicídio, não de um atentado contra si, que foi o que foi noticiado na época. Nessa hora, o líder da equipe começa a se sentir mal. A médium disse que os homens são muito afetados, então ele fica muito... ele diz, eu não tô bem, eu tô sentindo uma pressão na cabeça e tal, né? E ela diz que a energia ruim vem de outro homem, é o que a médium diz, né? E que ela não quer que saibam que tipo de pessoa ele era, né? Essa energia ruim, né? A equipe paranormal chama uma equipe de historiadores locais e eles dizem que Baltazar imigrou da Alemanha e tinha uma fábrica de tijolos e ele era muito bem sucedido. Ele tinha 3 filhos, o George, o Charles e o Edward. O Charles e o Edward, eles moravam na mesma casa porque a mansão do Edward, que era do lado da do Charles, pegou fogo em 1930. A equipe paranormal comenta sobre o nome Frida com a equipe de historiadores, que diz que Frida e Edward eram casados e diz que a equipe de historiadores diz que o Edward atentou contra si. Essa informação que eles têm na pesquisa que eles fizeram, né? A médium disse que não foi um atentado contra si, que eles eram felizes juntos, porém, na época, o legista atestou como o atentado contra si. Então, por isso foi isso que foi noticiado, né? Um ano depois, descobriu-se que o legista Walter Washington voltou para se casar com a viúva Frida. Então, descobriu-se que o médico legista armou tudo isso para se casar com a Frida, né? E para ficar com a casa também, que tinha ficado para Frida, né? Após a descoberta, o ex-proprietário começa a ficar nervoso e começa a reclamar da casa, dentro da casa, né? Tipo assim, o espírito estava ali agindo nele, né? Enquanto a equipe está fazendo ali uma limpeza com sálvia, o Joey entra na casa como uma última tentativa do espírito de continuar lá. E o interessante é que essa limpeza com sálvia já não é a primeira vez que eu ouço de médiums falando, né? Eles pegam ali acho que a sálvia toda enrolada, assim, tipo, parece meio que um charuto, assim, sabe? E eles acendem e fazem essa limpeza. E a Teresa Caputo usa muito isso também. A sálvia para poder limpar, né? O local. E o que acontece? Eles fazem aí a limpeza, né? Descobriu-se tudo isso que tinha acontecido na casa. Então, você vê a médium entrando sem saber de nada e falando assim. Essa médium eu também não conhecia. Vou pesquisar mais sobre ela e vou trazer vídeos aqui no canal. Achei bem interessante o trabalho dela. E ela acabou descobrindo tudo isso daí, né? Bom, pessoal, foi feito aí a limpeza da casa. O Joey conseguiu aí se mudar, né? E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.